Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Neste primeiro bloco, a presença do Durval Cap. Durval, boa tarde, obrigado pela participação, sempre com novidades na área odontológica. Muito boa tarde, Augusto, um prazer em estar aqui com você, com todos os teus telespectadores, e realmente é uma satisfação muito grande vir aqui falar um pouco de saúde, e saúde bucal, que é uma coisa muito boa para todos vocês que estão aí assistindo esse momento. Você trouxe um kit, né, Durval? Eu trouxe aqui um kit só para... porque muita gente nos programas anteriores perguntaram sobre o que deve ser ou não em respeito a uma limpeza dentária, né? Então você veja que nós temos um arsenal de escovas de dente, e esse arsenal de escovas de dente são feitas, quer dizer, para que você saiba que você, para uma determinada posição em que você necessita, como por exemplo, você tem um aparelho ortodôntico, você deve utilizar uma escova para esse tipo de aparelho. Essa escova, se você olhar aqui, eu não sei se a câmera dá para chegar bem perto, ela tem uma definição totalmente em relação contrária às demais escovas. Esta daqui seria mais para a periodontia. Você pode ver que a periodontia para a parte gengival seria de um formato totalmente diferente também. E especificamente teríamos as escovas que são consideradas normais, seriam esta aqui e esta outra aqui também, são consideradas normais porque elas não têm, você pode perceber que não possui nada em relação a ela, uma cor diferente, nem nada diferencia na sua estrutura. É interessante você como... Isso aqui é difícil encaixar. Que cada escova tem um posicionamento e cada pessoa deve utilizar aquilo que tem a necessidade. Se ela realmente possui um problema gengival, deve utilizar uma escova para esse fim. E outra, se ela tem uma ortodontia, uma correção dentária, deve utilizar também para esse fim. Além disso, não esquecer que devemos utilizar o fio dental sempre após as escovações, e também temos um outro tipo de escova que a gente chama de escova interdentária, que é esta aqui. Não sei se dá para se ver. A escova interdentária opa! Essa escova interdentária é uma escova que, se você colocar ela... Durval, só um minutinho, senão não dá tempo da câmera acompanhar certo. Você vai fazer exatamente entre os dentes, fazendo com que ela tenha um diâmetro bem pequeno, e dá para você ir com ela, principalmente para quem tem aparelhos, pontes fixas ou mesmo implante. Então vocês vejam que é uma escova especial. Para tanto, essa escova ela vem montada com diversos formatos. Esses formatos poderão ser... deixa eu ver se eu trouxe aqui, acho que não. Não está aqui. Tem vários formatos desse posicionamento que você poderá utilizar para ambos lados, tanto para posterior como para anterior e assim por diante. E uma pasta, no qual configura, esta pasta poderá ser feita porque ela foi lançada agora no mercado, é uma pasta Colgate que tem uma total 12. 12 por quê? Porque ela tem o triclosan e tem o PVNA que o triclosan atua sobre isso e permanece por 12 horas na boca, com uma finalidade realmente de higiene, correto? Além disso, tem outras escovas como esta aqui, por exemplo, que, se você notar o cabo e o posicionamento, esta aqui é para fatores para quem usa muito, tem problema com nicotina.
são fatores intrínsecos em que ela efetua uma limpeza. Olha o formato dela. Quer dizer, para cada situação, eu fiz questão de trazer isso aqui porque muita gente pergunta para mim sobre isso. E realmente eu não estou fazendo propaganda, não. Apenas, então, somente estou trazendo aqui situações que a pessoa deve realmente trabalhar nesse sentido para realizar uma profilaxia. E, para tanto, está aqui o outro, está aqui dentro. Olha aqui, chama-se escova interdental e tem vários formatos. Você pode facilitar a sua vida, olha aqui, com outros formatos daquilo que eu mencionei anteriormente. E tem uma forma com que hoje também você pode utilizar, que é como se deve realmente escovar ou limpar os seus dentes, né? Para quem tem um problema, nós temos como se fosse hoje um livreto. Devido à dificuldade que as pessoas possuem, a gente está sempre fazendo as explicações no consultório, mas sempre é bom a gente dizer que há compêndios para isso e maneiras como uma pessoa deve realizar, inclusive, a passagem do fio dental, que é um dos problemas que muita gente não sabe. Ela enfia de uma vez por todas e realmente não é bem assim. Ah, não é assim? Como não é que assim, é, olha aqui, eu Durval? tenho uns exemplos aqui, não sei se dá para pegar esse canto aqui em cima, olha aqui. Olha lá, como você posiciona aqui na mão, a primeira, depois como você faz aqui a seguir, você leva o fio dental e você explora sempre um lado. Certo? Você vem com um lado explorando a limpeza dela até lá em cima, até o sulco gengival. E depois você vai para o outro lado e faz a mesma coisa do outro lado. Se você tiver dificuldade com o fio dental, então você utiliza como está aqui embaixo, mostrando esta configuração. Deixa eu ver se eu acerto ali. Ó. Aqui, ó. Aqui, acerto essa escova que é a interdentária. Correto? Então, é um formato para você realmente eliminar todas as impurezas que você tem. E, de preferência, um marcante, notar o seguinte, todo mundo me pergunta quantas vezes deve ser escovado os dentes. Eu digo a vocês, totalmente após todas as refeições. Se você quer dar à sua boca uma condição saudável por muitos anos de vida, você tem que permanecer com a boca limpa. Como é que você consegue permanecer com a boca limpa? Só se você realmente escovar após as refeições. Senão, você vai começar a ter certos problemas seríssimos que nós vamos começar a mostrar agora. Então vamos lá, primeira foto, Camila. Que uma das coisas que eu adquiri no meu consultório agora e que temos condições para que fosse mostrado é um aparelho nos quais Essa foto aí ele está por exemplo, aqui no caso realmente é um outro tipo, mas tudo bem. Vamos falar sobre essa foto. Essa foto é um caso de um problema que a pessoa tem marcante em relação a um desgaste. O que é esse desgaste? A pessoa, por estresse ou por problemas, muitas vezes, de bruxismo, ela chega a esse estado de coisa que você está aí. Então ela tem um desgaste totalmente. Se você deixar a coisa continuar, nós vamos até ver um caso especificamente mais adiante para isso. Está um pouquinho misturada a coisa aí. Não, nós estamos seguindo a relação que você mandou, não é a relação que você mandou? Não é, mas tudo bem. Então, vai, aí não tem como, aí nós temos, eu poderia seguir mais adiante. Esse foi um trabalho já confeccionado, é um trabalho de estética, é um trabalho já posicionado, anteriormente eu tinha posto ele já montado e feito, mas tudo bem, vamos adiante. Aqui um caso de implante, esse aparelho que eu falei para você é a respeito de um aparelho que eu adquiri no consultório, dos quais você visualiza como uma câmera que se aproximou. Então, o que acontece? Essa câmera me dá essa condição de eu ver, por exemplo, o implante colocado e
nós vemos até o anel do implante e ver como ele está consolidado e perfeito na estrutura. Pode ir adiante. Olha aqui, esse caso é um caso que eu citei para vocês. Se nós deixarmos a coisa ir, dando prosseguimento na nossa vida, não cuidar, chegamos a esse estágio, a esse nível aí. Esse nível é um trabalho que eu estou agora realizando e pretendo te mostrar nos próximos capítulos como eu estou realizando esse serviço para esse moço aí, que eu tenho que fazer um levantamento de mordida, eu tenho que fazer um trabalho mais específico para isso aí, especialmente. Aí um outro caso é um implante, já a base do implante, como a gente faz, confeccionando ela, e ela sobre a gengiva, como a gente tem uma visualização perfeita do caso. Então, como que é feito o implante e o encaixe desse implante com o parafuso, e inclusive como é que a solda vai ser realizada ali. Então, a perfeição desse trabalho é importante quando você tem uma visualização. Tudo isto que vocês estão vendo aí é através da minha câmera que eu tenho no meu consultório, que eu posso realizar esse trabalho. Quer dizer, além do meu, coisas que eu diria para você, que eu não conseguiria a olho nu ver, certo? Se você olhar bem esse fato aí, esse é um dente superior, eu não conseguiria enxergar com o meu olho, qualidade, né? Com qualidade. Mesmo se eu fosse até... Aí depois, olha só a proximidade que você dá, justamente, né, e aí já terminado sobre aquela base, bom, sobre aquela base é uma coroa de porcelana. Segue adiante. Aí um outro lado, uma outra visualização do dente também, a mesma posição, confortavelmente. Isso tudo com a câmera que você, tudo com o sistema que você tem lá, Durval? Porque a vantagem que eu tenho nessa câmera, o que é? Eu, por exemplo, eu conserto, eu acerto, tem dados específicos que estão irregulares, por exemplo, pontas irregulares, muitas vezes figuras que você não enxerga mesmo a olho nu, mesmo no espelho, você não consegue verificar, e a câmera te dá esse recurso. Te amplia, né? Amplia. Aí, olha, você veja um caso específico, esse é um molar superior, em que eu estou fazendo uma colocação de uma base de implante, e eu preciso dessa medição. Se eu não fizer, normalmente a gente faz através de raio-x para isso, correto? Eu não preciso, com esta câmera, fazer a medição por raio-x. Eu tenho aí ela integral, se você verificar, o encaixe está perfeito sobre o implante. Você vê a conexão, correto? Está o implante aqui, você vê exatamente a conexão perfeita. E depois é só realizar a solda, faz uma nova visualização e você tem. Aí, só para explorar um pouquinho o conteúdo, um dente já feito do lado de cá, o outro dente está com uma cárie em estado avançado e vou realmente realizar um serviço nele. Este caso é aquele primeiro que foi colocado lá, mas tudo bem, vê se tem a seguir ainda, só para demonstração. Esse é um caso de estética, depois de um trabalho realmente encerrado, com uma ponte metalocerâmica do lado esquerdo e uma parte do lado direito aqui montada sobre a Taschmann. E embaixo duas bases de implante do lado esquerdo e do lado direito. Consequentemente, ter um trabalho sobre isso. Aí, para uma visualização do que a gente pode fazer em termos de estética, o que uma pessoa no consultório realmente pode sorrir e sentir o prazer de sorrir novamente, né, depois de um trabalho totalmente feito. Hoje a tecnologia ela tomou conta da odontologia. Você tem condições de fazer coisas assim de um padrão de qualidade, uma coisa assim que você possa realizar com todo conforto para o paciente, você utilizando uma anestesia adequada. Por exemplo, eu tenho muito, devido aos meus anos de serviço, eu tenho uns pacientes especiais que vão ao meu consultório, pessoas de idade também, me procuram muito. Então, nós temos uma qualidade de realmente fazer um trabalho
com anestesias próprias para isso, pessoas que são cardíacas, que a gente tem um trabalho, se esmerar um pouquinho mais, ter confiança sobre isso e tudo mais, entendeu? Então, esse trabalho é um trabalho com uma profundidade que a gente consegue dar ao paciente para que ele consiga atingir aquele objetivo. De maneira nenhuma você pode dizer assim para mim, a pessoa com 60, 70 anos pode invocar um padrão de qualidade? Pode. Eu não entendi o cardíaco. Qual é o problema do cardíaco, Durval? Porque, como você falou? Não entendi. O cardíaco? Não, o cardíaco porque você dá uma anestesia e se você dá uma anestesia composta por um determinado elemento, por exemplo, com adrenalina ou sem adrenalina, entende? Então ele pode, com adrenalina, aumentar o risco de uma arritmia. E, consequentemente, com isso dá um problema. Mas acho que hoje o maior problema são os diabéticos, não é? Eu diria que sim, em respeito, por exemplo, a certas ações que você faz, desde que você seja todos os diabéticos controlados, porque hoje você consegue controlar um diabético, graças a Deus consegue-se isso. Então, quando o diabético chega no seu consultório, você posiciona, você está controlado, o seu esquema está bem, por exemplo, tudo bem. Eu, por exemplo, faço uma cirurgia, qualquer cirurgia que eu faço, num diabético ou numa pessoa cardíaca, eu ponho o aparelho de pressão e fico com ele ligado direto. Então, estou ali com uma ligação e tiro essa pressão dele. Você está monitorando. Monitorando. Então, com isto, me dá condições de eu fazer realmente, com tranquilidade, qualquer tipo de cirurgia que me dê algum tipo de complicação, não há esse perigo de passar por isso. Então é isso aí. Olha, eu quero mostrar aqui a revista que o Durval escreve. Daqui, muito obrigado, viu, Durval? Durval trazendo aí, ele que tem a coluna Alto Astral. Isso, no Bitco, está aí na última, na metade, nas últimas páginas. Nossa, já está com 3 páginas de revista, Durval. Durval cresce rápido. 2 páginas. Olha aí. Eu falo, uma das partes eu falo sobre o pessoal da Baixada, de Santos e os demais municípios, sobre as festas sociais, e outra eu falo de alguma festa assim, com melhor... Meu amigo Ayrton Cinto... O Ayrton Cinto está aí, mascarado aqui. Aí. Tá no Eu Faro. Nessa foto aqui, né? No Eu Faro. Tá meio, falar para o Ayrton que ele escolheu mal a máscara. Tá meio, tá um zorro meio, né? Disfarçado. Não tá um zorro meio estranho? Mas a esposa dele é uma pessoa assim, muito simpática, muito legal. E esse foi os 40 anos do Eu Faro. Restaurante Eu Faro, na época em que foi inaugurado, eu estive lá 40 anos atrás e realmente era um dos... E não era nem nascido, Durval. Era um dos restaurantes que a gente tinha assim uma vontade de ir sábados e domingos curtir aquela comida que era preparada, excelente mesmo. Como eu fui agora no sábado no Chopp Rally também, que é um excelente, e tem um Festival do Camarão. Chopp Rally é uma delícia. Magnífico o Chopp Rally. E o Luiz Menezes, o nosso amigo lá, também que legal. É um caprichoso. Muito bom. E agora vamos ter a nossa casa Arquidecor, né, no dia 17, sendo inaugurada, e o dia 18 já aberta a todos os munícipes e o pessoal da sociedade que queiram comparecer para, inclusive, sacramentando que em prol das ex-alunas do Stella Maris. A creche Madre Alixo e a Associação Stella Maris. E está invocando sobre o centenário do Santos Futebol Clube. Eu já não vou.
Mas está muito bonito. Eu já não vou. Está muito bonito. Em vez de falar dos 102 anos do Corinthians, Ah, bom, aí não. já vai afastar mas os corintianos. É 102 anos agora o Corinthians. Então, mas já vai afastar os corintianos. Mas o Corinthians agora está bem, ele está conseguindo. Está conseguindo fazer os da frente descer, não é? Um pouquinho. Não, já empatou pro final do ano. Já empatou. O Durval que foi jogador de futebol, né, Durval? Manja tudo. Meus velhos bons tempos, hein, bons tempos. Atacante, né? Centroavante. Olha só. Fazia muito gol. Todo? Com esse tamanho todo. Não, assim não, era magrinho, né? Era magrinho. Durval, cara. Magrinho, muito bom. Durval, muito obrigado pela participação, viu? Eu achei interessante esse kit aí da Colgate. Depois pede para eles mandarem uns kits para nós. Eu vou mandar, vou falar com ela para entregar lá em casa tá faltando creme dental e as escovas aí. Eu me esqueci só do enxaguatório. Isso aí é bom. Isso é interessante eu falar sobre isso. O Fabinho toma isso aí com limão. Eu me esqueci esse detalhe, passou aqui. O enxaguatório é interessante vocês anotarem o seguinte... Vocês estão rindo, tinha um amigo meu que tomava isso aí. O cara chegava bêbado em casa, ele tomava isso aí. Não, é porque, na verdade, os enxaguatórios tinham álcool, né? Estou falando. Você não está errado. Ninguém acredita. O Fabinho toma isso aí com limão. Então, o que acontece é que agora os enxaguatórios são considerados... O Plax, por exemplo, ele tem uma vantagem no auxílio ao tártaro, que a gente consegue, normalmente, mesmo fazendo uma limpeza, após 1 mês ou 2 meses, já está com acúmulo de tártaro, né? Então, o Plax, ele alivia com que esse processo se forme rapidamente. E vejam bem, não compre o invólucro, de preferência o invólucro verde, que o verde é o que contém álcool, e sim o azul que não contém álcool. O álcool não, o azul não é recomendável. Então, legal. Esse é um enxaguatório que você... Eu estou aqui citando, não estou citando aqui... Não, imagina, é mais estou fazendo orientação. É só o sentido de orientar. Até bom saber se aí que tem um que é o verdinho era com álcool, eu não sabia qual dos dois tinha o verdinho que é álcool. Então, principalmente para pessoas idosas que têm problema muitas vezes, e com problemas linguais, né? Outro detalhe também que eu me esqueci aqui, que não me foi mandado, é uma escova que é a escova lingual, que deve ser feito também uma escovação da língua, principalmente as pessoas que têm problema de doenças ou problemas que envolvem alguma coisa estomacal. Por quê? Muitas vezes ela fica com a seborreia na língua e dá um mau hálito que ela não percebe. Então é difícil, né? Eu falo para o Fabinho que ele tem uma hora que não acredita. Durval, muito obrigado. Obrigado, querido, você. Tá? Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. Um abraço especial, nossos amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Tá aí. Muito obrigado. Pode voltar comigo aqui. Pode voltar comigo. Obrigado. Camilo, obrigado. Quero agradecer aqui o convite para o Fórum de Deficiência Auditiva e Implante Coclear. Acontece no dia 15, das 8 às 18 horas. Dia 15, das 8 às 18 horas, da Unisantos está aqui. Muito obrigado pelo convite. Os meus rascunhos aí, o Camilo mostrou todos os meus rascunhos. Uma atenção, por favor. Mandar um abraço também aos meus amigos da Brutus Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. O Adib sempre com os últimos lançamentos
em moda masculina. Brutus Moda Masculina, Super Centro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. Olha, tem um telespectador aqui, o Adel, me mandou um e-mail, ele diz que está indignado, que tem visto uma prática de corda bamba em nossas árvores e coqueiros. Ele mandou aqui uma série de fotos que demonstram a falta de moralidade, civilidade. Na verdade, esse é um esporte que você amarra uma corda entre um ponto e outro, e normalmente as árvores, principalmente os coqueiros da praia, têm sido muito utilizado, o que tem danificado algumas árvores. Mandar um abraço também aos meus amigos da Ozan, www.ozan.com.br. E quero lembrar do Congresso Espírita, que vai acontecer a partir de amanhã, o 21º Congresso Espírita Pan-Americano, com uma ampla programação, abertura amanhã, e você pode acessar o site www.congressocepa2012.com.br para acompanhar toda a programação e também as inscrições. Quem nos apoia é o Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, e o Incatep agora com cursos novos na área de offshore. Sempre bom destacar aqui, esses cursos são com monitores experientes e capacitados. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. A Baixada Santista acordou hoje com uma notícia muito ruim, os números da mortalidade infantil na nossa região. E eu gostaria que a Camila colocasse a tabelinha do estado inteiro para a gente perceber que a Baixada Santista está entre os piores. Essa daí, Camila, esses são as cidades. Você pode pôr também as das regiões, por favor? Eu primeiro queria falar das regiões e depois isso. A gente está percebendo aí que a Baixada Santista está entre as primeiras, é um ranking negativo, está entre as primeiras regiões com maior índice de mortalidade infantil do estado de São Paulo e, naturalmente, que acaba sendo do país. E agora sim, Camila, coloca o quadro para mim das cidades, né? Nós temos aí Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. A Baixada Santista está com quase 17% de mortalidade infantil para cada 1.000 nascidos. O recorde negativo vai para a cidade de Guarujá, 23%, o que é um número extremamente alto, que chama a atenção das autoridades. São Vicente com quase 20%, Peruíbe com quase 21,2%, Praia Grande e Santos dentro de uma normalidade, se podemos dizer que mortalidade infantil há alguma normalidade, não é? Mas Cubatão também com quase mais de 15%. Eu não sei o que a Baixada precisa fazer, mas esses números precisam mudar. É vergonhoso uma região tão rica com números tão agravantes de mortalidade infantil. Quem nos apoia é o Jornal da Orla, Aliás, o Jornal da Orla está com uma grande promoção. Diário do Litoral, Jornal da Orla. Antes de falar do site do Jornal da Orla, eu quero lembrar da promoção. Você comprando o Diário do Litoral nas bancas, quintas e domingos, você ganha inteiramente grátis um Jornal da Orla. Essa promoção, porque você comprando o Diário do Litoral tem um cupom, você recorta o cupom e vai poder concorrer a diversos prêmios. Jornal da Orla, Diário do Litoral. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já.
Estamos de volta ao vivo. Eu estou com o Construção Operária. Mandar um abraço aqui para o Joca Diniz, o jornal do Sintracomos. Desfecho satisfatório na campanha salarial. Macaé, boa tarde, obrigado por vir ao programa. De acordo aqui com o jornal, sem greve, sem julgamento na Justiça do Trabalho e sem desgaste. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, e boa tarde aos ouvintes do Ação e Reação. E essa foi a proposta que nós tivemos nesse ano, até porque, pela situação que hoje ainda perdura a questão da Uzi Minas, a questão do desemprego e tal. E é sabido que o sindicato, além da questão trabalhista, o que nós brigamos para poder ter sempre um ganho melhor, a gente também tem a responsabilidade de garantir o emprego e prever também o emprego. E com essa demanda toda essa confusão, essa situação que está ocorrendo na Uzi Minas, e primeiramente, a Uzi Minas está em crise, não é? É numa crise violenta. Em razão da concorrência com o aço chinês. Com o aço chinês e tal. Mas ela já, o aço nesse momento agora já está praticamente equilibrado. Estacionado, equilibrado. A bolsa já está subindo um pouco, que ela estava com 5, agora já está com 10 pontos. Isso então, ajuda, né? Isso já ajuda. Aí para o primeiro semestre, nós acreditamos que deve dar uma boa melhorada, né? Então, para o ano que vem. Então. Exatamente, para o ano que vem. Então, sabiamente, nós resolvemos não ir para uma paralisação, porque seria desgaste, tanto para ambas as partes, e um julgamento que seria terceiro julgando a vida dos operários e das empresas. Então, isso é muito ruim. E nós, mesmo assim, nós ainda conseguimos um índice além da inflação. Praticamente com 2% de aumento real em cima, sem guerra, sem briga, sem nada. Os trabalhadores ficaram satisfeitos, Macaé? Com certeza, a maioria. Porque geralmente tem sempre uma minoria que não concorda. Você pode arrumar 100% para ele, no outro dia ele está dizendo que não foi bom. Não foi bom, não é satisfatório, não é nada. Mas nós temos o sentimento, a sensibilidade que a maioria da categoria que estava insegura naquele momento e nesse momento ainda, por causa das demissões que estão ocorrendo, ficaram satisfeitíssimas. Até porque nós pegamos um índice acima da inflação. Nós não assinamos a inflação de 4,88, nós assinamos um índice de 7%. Então, se você pegar isso aí um sobre o outro, dá mais ou menos 2% de aumento real. E o que a gente vê em outras categorias foi sem discussão, sem briga, sem greve, foi uma remuneração, eu acho que mais vantajosa, viu? Eu vejo por outras categorias que estão brigando aí, às vezes por 3, 4, às vezes até só pela reposição. Só pela reposição da infração. Você vê hoje, porque o Ministério do Trabalho, o pessoal da Receita, da Polícia Federal, porque esse pessoal todo, esses operários, porque queira assim, queira não, eles também são operários, são trabalhadores. Por que essa briga toda? Até porque o governo federal, desde 2008, não repassa nem infração do período para esse pessoal. Então ele começa a ficar defasado, independente do valor de salário que ele ganhe. Eles ficam defasados. Você imagina, de 2008 até agora, se pelo menos passa a infração do período para esse povo, ele pelo menos tem um equilíbrio. Então chega uma hora que não dá e a corda rompe. Também acumula muito, né, E acumula. Aí quando você quer, aí quando vai fazer uma discussão dessa que vai pegar, você acha que é muita coisa, o cara está pedindo 15%, 16%, mas não é que ele está pedindo de aumento real. Ele está pegando a inflação do período que ele não recebeu nesse longo do tempo. Entendeu? E fica complicado. Por exemplo, hoje o pessoal do Ministério, eu faço a defesa porque assim, o pessoal já terminou o governo Lula, não foi reposto ninguém, entrou a Dilma, também não está sendo reposto, porque a responsabilidade é do governo federal, que manda fazer a licitação e tal, para que esse pessoal faça todos os coletivos que ele tem que fazer, os exames que ele tem que fazer, como é que se faz? Não é o curso, não. Me fugiu agora da memória. Não é curso. Licitação. Não é licitação. Ele faz o barato lá, para poder concorrência, para poder concorrer e tal. Só que esse barato não é feito, até agora não foi feito. Então os caras estão envelhecendo no Ministério, estão aposentando, estão saindo, aonde poderia chegar uma juventude. Não está vindo uma reposição. Não está vindo uma reposição, o que é que acontece? Essa reposição teria que ser treinado antes que os que estão lá para aposentar saia.
E não tem aula treinamento. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, Augusto. Se afasta por saúde também, E problemas de saúde e tal. né? Então, eu vou lhe dar um exemplo. A legislação do porto é diferenciada de qualquer outra. De qualquer outro. Aí, se o cara não é treinado para entrar no porto, que é para quem entrar, Não dá termo para novo, cair de paraquedas. não dá para cair de paraquedas. Ele tem que ficar mais ou menos 1 ano no treinamento para saber como funciona a legislação, porque é diferenciada. Aí não tem. Aí, se fiscais aposentam, o que é que acontece? Mas hoje o servidor Entendeu? federal, Não acontece nada. na maioria das categorias, há uma defasagem de mão de obra, né? Não foi, como você colocou muito bem, os quadros não foram sendo completados, né? Exatamente. Tem gente se aposentando, tem gente saindo, tem gente de licença médica e ninguém... afastado. O que, na verdade, cresceu, Macaé, foi a terceirização, né? Tanto a Polícia Federal, como a Anvisa, como a própria Receita Federal, tem se utilizado de contratação terceirizada. Contrata uma empresa que põe lá uma série de servidores para trabalhar, ganhando muito menos, e que não tem um compromisso com o cidadão, porque são servidores temporários, né? Que também precisa mudar isso, viu, Macaé? A Petrobras, por exemplo, o que tem hoje de temporário na Petrobras é impressionante. Uma demanda muito grande, né? Mas é aquela velha história, né? O cara quer baixar custos. Se ele quer baixar custos, não tem como. Ele tem que usar temporária. Não é as terceirizadas, não. A temporária, não. Ainda tem mais outra. Tem outra agravante aí. Se o pessoal não acordar, né, vai ter a próxima... Tem uma lei aí, já está para sair no Congresso, para a mão de obra temporária. Se isso virar lei, aí você vai ver o que é descaso. Porque aí não vai ter... Hoje a gente não consegue ter a mão de obra temporária. Está em regulamentação a contratação de mão de obra temporária, né? Aí é que nós vamos ver desgraça, porque aí não vai ter nenhum compromisso social. É verdade. Esse é que é o pior, não haverá compromisso social. Temporário, não vai ter encargo, não vai ter nada. Não vai ter nada. Então, é igual um candidato aí que fica falando que vai fazer de Santos uma mini China. Então, ele já perdeu meu voto. Porra, a gente está combatendo a mazela que a China está trazendo para o Brasil. Como é que o cara quer fazer Santos uma mini China? Olha que ideia. Quer dizer, e a parte sociais? Onde é que fica? Não tem. Entendeu? Agora, Macaé, você vai inovar, o Sintracomos vai inovar pela primeira vez. Você vai fazer uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cubatão, lá na subsede, não é? Começa amanhã com a Márcia Rosa, dia 12 o Ney Serra, dia 19 o Pedrinho de Sá e no dia 26 encerra o Toninho da Elétrica. Até porque hoje a base do sindicato, a maior quantidade de trabalhadores está em Cubatão, né? Exatamente, Augusto. Até porque lá é o parque industrial. O Cubatão, ele hoje está na situação seguinte: Cubatão é a mãe. É a única cidade que tem um parque industrial, com 23 indústrias, que absorve a mão de obra, tanto de Cubatão como da região. Então é importante, o maior número de operários se concentra em Cubatão. Então a ideia, posso dizer de passagem, que é a primeira vez que o Sindicato da Construção e Montagem Industrial vai partir dessa prática, porque eu acho que nós entramos no entendimento, conversei com a diretoria, nós entramos no entendimento é o seguinte, que não dá para você ir para um debate, trazer um candidato, outro candidato, para ficar se engafiando, sabe? Mas nós não queremos isso, nós queremos dizer o seguinte: olha, nós temos uma proposta dos trabalhadores da construção e montagem industrial e do município de Cubatão. Então, eu quero compromisso de vocês, candidatos, se vocês vão assumir esse compromisso. É isso que nós queremos. Nós não queremos que o cara dê debate, não. Nós, pelo contrário, nós vamos dizer para ele o que nós queremos. Então, essa é a ideia, de fundo. É por isso que tem cada dia exatamente porque nós não queremos debate, candidato com candidato, porque isso para a gente não é interessante. O interessante é que ele assuma um compromisso, né, fielmente, e com a nossa região e com os trabalhadores de Cubatão e região. Porque nós estamos perdendo uma grande mão de obra, só no Parque Industrial 12 mil trabalhadores na rua, e algumas empresas não têm um compromisso com a cidade de Cubatão, nem com a Baixada Santista, para que eles possam, num acordão, primeiro absorver a mão de obra local, para depois a sobra para as pessoas de fora, né? Como eu sempre disse, quando eu estava na última reunião na prefeitura, eu falei: prefeito, é o seguinte, eu não sou barreirista, mas é aquela velha história, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, primeiro eu tenho que dar comida para os meus canarinhos, aí depois se aparecer outro curió de fora, eu vou ver se sobrar, eu dou comida para ele.
Agora, então, praticamente a tática é essa. Não é ser barreirista nem querer. Essa semana passada foi marcada por passeatas, né, no centro de Cubatão para lutar aí pelo número de desempregados, que pode chegar até 15 mil desempregados em Cubatão, é isso? Exatamente. Foi feita a grande passeata lá na frente de Cubatão, da Câmara, né, e da Prefeitura, para que tome-se uma atitude nisso. E de interessante, através dessa pressão, nós tiramos um calendário que toda segunda-feira, CIESP, sindicato, vereadores, que são uma comissão de 3 vereadores, de 3 desempregados, e todas as empresas do Parque Industrial, para a gente fazer uma política de aprimoração, tanto de qualificação, como de preferência aos trabalhadores de Cubatão e região. É possível fazer isso? As empresas têm... É possível obrigar as empresas a contratar o trabalhador de Cubatão? Não é possível, sim. Até porque tem 2 empresas que estavam presentes conosco, já se comprometeu a absorver, apesar que ela não tem ninguém de fora. Ela tem o pessoal que reside em Cubatão, o pessoal que reside em São Vicente e em Santos. Então, mas a priori a gente quer dar, porque como o polo industrial é dentro de Cubatão, então vamos priorizar Cubatão. E nós estamos avançando mais ainda, porque na última reunião que nós estivemos na prefeitura, o representante da Petrobras, o superintendente fez uma reunião com 130, isso ele nos informando, com 130 aquelas pessoas lá que são fiscais, que cuidam de todos os contratos da terceirizada. Ele recomendou que a prioridade é Cubatão e região. Então essa foi pela primeira vez na história, porque isso aqui é um calo que já vem há 30 anos, nós trabalhamos em Cubatão para só ter o pessoal sempre de fora e tal, e já subiu uma luz no túnel. Então, a partir da hora que ele dá essa orientação, então essa orientação vai ser cumprida. E com as empresas, até porque também nós não podemos dizer assim, olha, o cidadão tem direito de ir e vir. Nós não podemos proibir ninguém que vem de fora e tal. Mas nós temos que montar a política, né, de acordo com todas as empresas envolvidas, agora, não que dá absorva a nossa mão. 15 mil desempregados e trazer gente de fora para trabalhar. E trazer gente de fora. Porque nós temos profissionais. É incoerente. De empresa trazer ajudante. O mais absurdo ainda é trazer ajudante. Se nós temos profissionais sobrando, imagina ajudante. E tem empresa que traz ajudante. Prefere gastar, porque cada pessoa dessa alojada custa R$3.000. Eles preferem gastar R$3.000 com essas pessoas. Macaé? Tem uma explicação lógica? Olha, diante dos fatos que a gente tem levantado e tal, eu cheguei à conclusão seguinte, que fica mais fácil. Porque, primeiro, o cara quando está alojado, você obriga ele a trabalhar. Porque ele está fora da residência, está fora da família, está longe da família. Então, o que é que ocorre? Ele está ali, logicamente, primeiro, ele é obrigado a trabalhar. Segundo, na hora que encerra o empreendimento, a obra, aí fala assim, você vai receber na cidade de origem. Joga o cara dentro do ônibus, chega lá, paga o que eles querem. O cara não tem mais direito a reclamar. Ele vai voltar porque a reclamação tem que ser na cidade de origem. Se o cara pagou mal para ele e tal. Exatamente. Então eles têm um lucro. Não vai ficar nenhum, né? Não vai ficar nada numa empresa, né? Vai ficar na cidade, porque ele levou o cara para a cidade de origem, ele não pode abrir um processo se realmente ele foi prejudicado. E ele sendo da cidade, ele sabe que corre esse risco. Se ele não pegar corretamente a rescisão contratual para aqueles operários, obviamente ele vai ter E o sindicato fiscaliza isso, Macaé? Lógico, nós fiscalizamos aquelas pessoas que, por exemplo, ou o cara denuncia, ou senão aquelas pessoas que têm mais de 1 ano que passam pelo sindicato. Aquelas que têm menos de 1 ano, ele recebe da empresa. Aí nós não temos como fiscalizar, a não ser que ele venha ao sindicato. E reclame. A gente vai verificar, aí sim, aí o sindicato toma as providências. Olha, eu queria também lembrar do CETEP, na rua Júlio Conceição, com os cursos, né? Solda de eletrodo revestido e de solda TIG. Assim, essas vagas, como elas são pagas, as gratuitas, velho, já acabou. Já acabou. As gratuitas foi no estralo. 400 pessoas, exatamente para manter o corpo, lotou. Nós temos, então, o curso de solda, o curso de NR10, que é específico para eletricistas, e o curso de drywall, que é a parede de gesso. Exatamente. Então, como essas modalidades ela é custeada, é paga, então essa ainda há vaga. Então, quem tiver interessado, só se dirigir a Júlio Conceição,
100. Ou pelo telefone, pelos telefones, o 33260212 ou 33260213. E são várias, você tem 9 semanas de duração, ou 168 horas, para o solda de eletrodo. Mas o cara sai sabendo soldar mesmo, Macaé? Sai. Até porque a nossa tática que nós montamos no sindicato é o seguinte: ele não vai praticar a solda de um dia só, uma vez por semana ou 2 vezes por semana. A partir da hora que ele se inscreve, que ele está habilitado e tal, ele vai praticar todo santo dia, de segunda a sexta. Vai manter a carga horária de 160 horas, como manda até linha de Senai e tal, a grade, nós mantemos toda a grade. A única particularidade que a gente tem diferenciada é que ele pratica todo santo dia. Então essa pessoa sai com a mão boa. E principalmente quando é mulher, né? Que tem bastante mulher também na solda, e mulher é detalhista, então na primeira semana ela fica ali meia cara, mas na segunda semana ela já está, entendeu? E qual é a receptividade hoje dessa atividade? Falta soldador no mercado? Falta muito soldador. Até porque soldador é uma categoria que sempre vai permanecer no mercado. Tal. Ainda, graças a Deus, não inventaram nenhuma máquina que solde na subcabeça, né, entendeu? Na diagonal, para substituir o soldador. Ainda bem, porque senão a gente estava perdido. Tem alguns que já o faz, mas é centralizada, ali parada tal. Mas a maioria da questão da solda, tanto a pessoa eletrodo revestido, o tigre, o migre, isso aí ainda tem muito campo ainda para estender ainda, esse número de profissionais. Olha, teve o encerramento das festividades, né, comemorando 74 anos do aniversário do Sintracomos, e teve um torneio de futebol no Jabaquara, né, que aconteceu no último sábado, envolvendo as empresas, e aí eu vi aqui diversas lideranças prestigiar o evento, entre eles o presidente da Codesav e o presidente dos rodoviários Valdir Pestana, que agora é presidente da federação, ficou importante, viu? Exatamente. Né? Para falar com o Pestana agora é difícil. Viu? É difícil, né? Que diga o Cirilo, né? Que diga o Cirilo. Que fica o Cirilo fica sempre reclamando. Mas aí foi legal, nós encerramos, nós fizemos uma programação no mês, que mês de agosto é o mês do aniversário do sindicato, nós mantemos uma programação e encerramos agora com um festival, né, com 6 times, das empresas da nossa categoria, que são mais importantes, porque o lazer é importante, você pratica a questão do esporte. E no Jabaquara, né, que é sempre um espaço gostoso. Um espaço muito gostoso, bem. E você também mantém a categoria mais próxima do sindicato, e naquela festividade sempre há muitas reivindicações, né? Isso é que é o mais importante, e a diretoria toda atenta. Hoje a Codesav também, os trabalhadores da Codesav são ligados ao Sintracomos. Codesav ligado ao Sintracomos e foi campeão, ganhou o campeonato, primeiro lugar, Codesav. Hoje... O Betão deve estar rindo à toa, que é o diretor nosso de São Vicente, mas é funcionário da Codesav, né? Ele deve estar com um sorriso largo, né? Qual é hoje a empresa que mais contrata trabalhadores do Sintracomos? Você tem as empreiteiras, não é? Que prestam serviço para a Uzi Minas e para a Petrobras, e empresas distintas. É a Codesav que tem mais? Não, na prática, por exemplo, Codesav, Prodesan. Prodesan também? Eles são mais os pessoal estável. Então ele já tem um grupo dele lá, muito difícil a entrada de um, sair outro. Mantém sempre o quadro deles fixíssimo. O mais é o pessoal das empreiteiras de Cubatão. Por exemplo, tem a Potencial agora, que tanto a Potencial quanto a Tomé vai até o final. Tem um projeto deles que está o pessoal agora civil, só que vai entrar o pessoal de montagem. O que é que faz? Mas vai para a virada do ano que vai ter um grupo maior, mas até dezembro eles devem contratar 500 pessoas. 500 pessoas até dezembro. Aí depois da virada, quando começa realmente o aquecimento da montagem e tal, aí virar mais pessoas. Agora, para eliminar esses 12 mil, esses 15 mil trabalhadores que estão desempregados, então não é fácil. Precisa ter muito tomé, muita... Exatamente, não é difícil, o pessoal. Por isso que esse grupo que nós montamos, essa reunião permanente, né, e a Ciesp está nos ajudando bastante, convocando todas as empresas nesse sentido, porque é um compromisso, né, das empresas de a gente absorver a mão local para poder atender a nossa região. Esse é o maior compromisso que a gente tem. Até porque não tem lei que impeça a pessoa de ir e vir e tal. Eu não digo, por exemplo, nós temos N contratos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Por que trazer gente de fora desse contrato?
Eu não digo numa parada. Por exemplo, tem uma parada de 30 dias, 45 dias. Você precisa de 5 mil operários. Aí não tem como, você não arruma em 2 minutos. Então você pode trazer de fora. Porque é uma parada. Mas trabalho fixo, aí não é admissível, porque nós temos profissional sobrando. Se não tivesse, temos profissionais. E temos trabalhando tanto para efetivar essa mão de obra e requalificar aqueles que realmente não passaram no teste, nem coisa parecida, a gente vai ter que descobrir. Ou mesmo aquele que está empregado e que quer conquistar novos espaços. Novos espaços. A qualificação é fundamental. Tem que se qualificar, as qualificação. Esse povo também do papel e papelão, que acabou de perder os empregos, então essas pessoas têm que se qualificar para entrar no mercado de trabalho. Aí não tem como. Eu acho que a qualificação é o que mais se discute hoje, né? Em todos os lugares, é o que mais se fala da qualificação da mão de obra. E a mão de obra hoje industrial, nós temos aí um polo industrial forte que é o de Cubatão, ela deve ser valorizada. Porque senão nós vamos ter esse problema dos 15 mil trabalhadores. Parece que não, mas 15 mil é maior do que muita cidade que tem por aí. É muita gente. Não é muita gente? Muita gente desempregada. Isso é muito ruim, né? Esses números são muito certos, o Macaé? Não é. 15 mil trabalhadores, é gente. Porque se você pegar todo o polo industrial, todas as dispensas que houve, é isso aí. Só por exemplo, vamos dizer, na nossa cota, são 12 mil. 12 mil operários do Parque Industrial que foi dispensado, que é representado por nós. E tem as outras ao redor. Então você vai imaginando quantas. Então, por 15 mil aí, e se fizermos uma continha mais, talvez chegue um pouquinho mais. Né? Porque é um grande número de pessoas empregadoras. Né? Agora, eu fiquei feliz de você me dizer que a Uzi Minas está se recuperando, porque era uma preocupação. A Uzi Minas é um grande empregador, e o que a gente vinha percebendo, eu estava um pouco assustado, era das notícias que davam como uma crise econômica muito forte na Uzi Minas. Exatamente. Ela já está estagnada, o aço já deu uma parada, uma estagnada, né? Na Bolsa, quem acompanha sabe, na Bolsa ela já deu, né, uma subida, aqueceu. Quem é investidor está ligado ali porque ele não vai jogar dinheiro fora, então já sabe que deu uma aquecida. Então acho que para o primeiro semestre do ano que vem, ela realmente deu uma recuperada legal e vá, né, trazendo. Até porque, queira sim, queira não, a Uzi Minas é uma das maiores empregadoras do Parque Industrial. É uma das maiores. Uma das maiores. Ela não tem salário. Isso aí todo mundo sabe. O salário é ruim. O salário é ruim, é aquela coisinha ali mesmo tal. Mas é assim, ó. É a maior empregadora, mesmo o salário pouco, todo mês está na mão. Não há atraso, não há nada. Isso aí também tem que se reconhecer, né? Não só basta a gente chegar aqui e fazer crítica e tal. Então a gente tem que recuperar aquilo, nós não podemos perder. Aquela empresa que ela emprega. Agora, esse segundo semestre, nós tivemos aí, aliás, nesse ano você fez o aniversário 74 anos, uma série de eventos, né? Teve as movimentações, as manifestações que não começaram agora, tivemos também da Petrobras, das empreiteiras da Petrobras, mas agora, de agora para o final do ano a coisa dá uma acalmada, temos que preparar só para o ano que vem agora? Na questão de paralisação, de reivindicação, isso só para o ano que vem, né? Agora, o que nós estamos trabalhando nós estamos nos preparando e trabalhando exatamente agora a vez de cuidar do pessoal desempregado. Como ver com as empresas, porque nós temos que ter uma planilha. Segunda-feira a gente retorna uma reunião lá na subsede de Cubatão para dizer o seguinte: quais são as empresas quantos vão querer, quantos vão fichar e tal, para a gente ter pelo menos um quadro daquelas empresas. Eu tenho de um quadro até dezembro, aumenta para o ano que vem, mas até dezembro já tem um quadro de 500 pessoas. Quer dizer, são 500 pessoas que vai estar empregadas. Vai dar uma animada. Dá uma animada da região. Certeza. Essa é a maior ideia nossa de trabalhar para fazer, de ter esse compromisso com todas as empresas da região para poder a gente focar enfrentar esse problema que é grave. Macaé, muito obrigado pela participação, viu? Então, obrigado, Augusto. Eu agradeço também em nome de toda a diretoria do Sintracomos, né? E um abraço para o meu amigo Antônio Carlos. Grande, né? Antônio Carlos. Ele deve estar nos ouvindo, né? E espero... O Antônio Carlos diz que ele não fala mais comigo, porque depois que ele descobriu que nós íamos contratar o Ganso, ele ficou bravo, ficou chateado. Mas não faz parte, né?
Não é verdade? Mas é uma Faz figura, parte, né? agora acabou isso. Vai mandar um abraço pro grande Antônio Carlos, Toninho Carlos dos Aposentados. Ô, Macaé, muito obrigado, um abraço, viu? Obrigado, Augusto, um abraço e até a próxima. Nós vamos fazer o encerramento do programa, mas voltamos amanhã, 1h30 da tarde, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau.